mundo! Meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. A história de hoje se passou no início dos anos 60 e foi considerada uma das maiores catástrofes em ambientes fechados da história. É um caso, assim, sabe, muito comovente, muito triste. Várias pessoas carregam sequelas até hoje por conta desse ocorrido. Muitas crianças perderam as suas vidas, mães que perderam seus filhos, mas que ao final de tudo não restou apenas cinzas. Algo floresceu de bom. Então convido você a ficar comigo até o final dessa história, que é incrível. Já deixa o seu like agora no início, porque ajuda muito. Se inscreva. Se é o primeiro vídeo que você está assistindo nesse canal, seja muitíssimo bem-vindo. Espero que você goste. Se também quiserem, me sigam lá nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. E é um conteúdo diferente desse aqui do YouTube, mas é muito legal também. Lá eu falo sobre moda, sobre looks, mundo fashion. Então, para quem gosta, também se sinta convidado a me seguir por lá. Bom, e se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo o que você está fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! O caso de hoje se passou em Niterói. Na época, gente, Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro. Então, o Gran Circus norte-americano chega à cidade no dia 8 de dezembro de 1961 e ele começa a ser montado na Praça do Expedicionário. Na época, gente, o Gran Circus, ele era como se fosse pra gente hoje em dia o Cirque du Soleil. Então era um circo monumental, muito grande mesmo. Os ingressos não eram baratos e o espetáculo contava com mais de 3 horas de duração. Então, o empresário Danilo Stefanovic, na época, ele era o dono do circo. Então, ele dava muitas entrevistas, né, para rádio, para jornalistas. E em uma dessas entrevistas, ele disse que o circo contava com mais ou menos 60 artistas nacionais e internacionais. Contava também com 150 animais, os mais diversos. Então, assim, você podia ver de tudo lá. Tinha também uma lona que pesava 6 toneladas e o mastro central da lona, ele tinha 17 metros. Então vocês imaginem o tamanho dessa estrutura. Era uma coisa assim, estrondosa. Para a época, então, aquilo era gigante. E o circo, o Gran Circus, né, estava ali na cidade e estava sendo montado para ser então inaugurado. Porém, eles não tinham funcionário suficiente para fazer essa montagem do circo. Então, eles contrataram 50 operários extras para ajudar na montagem desse circo. Não eram operários que eram contratados, esses trabalhadores eram apenas avulsos ali, né, para ajudar durante o período da montagem, e depois eles recebiam o salário deles, que não era muito, e iam embora. E eles contavam mesmo para apresentação só com a equipe fixa ali do circo. Dentre um dos 50 trabalhadores avulsos contratados, estava Adilson Marcelino Alves, mais conhecido como Dequinha. Ele já tinha sido preso por furto e também tinha alguns problemas mentais. Ajudando ali na montagem, Dequinha não conseguiu executar muito bem as funções, então ele foi demitido. Ele saiu dali muito chateado. Ele não concordou com aquilo, ele achou injusto, né? Então, lembrando que ele era apenas um contratado avulso, ele foi embora, mas aquele sentimento ruim começou a crescer dentro dele e isso só iria aumentar com o passar dos dias e a temporada do circo na cidade. Bom, chega então o dia da grande estreia do circo. Eles fazem antes ali, né, um desfile mostrando todos os principais artistas, os animais de grande porte, para mostrar, né, a magnitude do circo e também aguçar nas pessoas a vontade de comprar o ingresso e ir então assistir ao espetáculo. A estreia foi na noite de sexta-feira, no dia 15 de dezembro de 1961. Então, assim, foi um sucesso absoluto. Não existiam mais ingressos para vender e a fila ainda estava muito grande. Logo no primeiro dia, Dequinha tenta entrar de graça, mas ele é colocado para fora por um dos funcionários. No segundo dia, ele retorna para tentar entrar novamente,
mas mais uma vez ele é colocado para fora por outro funcionário do circo. Porém, dessa vez ele saiu de lá jurando vingança. Muito revoltado mesmo, ele falou que aquilo não ia ficar barato e que ele iria se vingar. 17 de dezembro de 1961. Era o terceiro dia de espetáculo e também seria o último. Por conta da quantidade de pessoas que queriam assistir ao espetáculo e nunca sobrava ingresso, o dono do circo resolveu abrir então uma sessão extra, uma matinê. Então a plateia era composta pela maioria, né, de crianças ali que estavam assistindo a tudo aquilo. Era um espetáculo maravilhoso, como eu falei com vocês, tinha mais de 3 horas de duração. O número final era o número do trapézio. Então a trapezista estava ali, faltava 20 minutos para o espetáculo acabar, quando a trapezista viu fogo no teto da lona. Ela começou a gritar fogo, fogo, e as pessoas levantaram de seus assentos, saíram correndo desesperadas. Em meio àquele tumulto, muita gente caiu no chão, muitas crianças se separaram de seus pais, os animais descontrolados dentro das jaulas, eles começaram a arrombar e a sair dali, eles arrebentaram as jaulas e nisso um elefante ele acaba atravessando, né, todo aquele espaço e abrindo passagem para muita gente e acabou salvando muitas vidas. É óbvio, né, que nessa correria o elefante pisoteou em muita gente, mas salvou muita vida mesmo. Então imagina só, você está num ambiente que está ficando quente a cada segundo, aquele fogo todo, pessoas correndo, animais, aquele alvoroço, você vai sair por onde você entrou, porque você sabe que ele tem uma saída. Eles falaram que existiam saídas de emergência, mas quem que vai procurar saída de emergência num momento desse? Você vai correr para onde você sabe que você conseguirá, pelo menos ter uma chance de sair dali. Então, assim, gente, pouco tempo depois do início do incêndio, a lona de 6 toneladas, ela cai no chão em chamas, abafando quem estava ali. Foi um pandemônio, gente, um pandemônio. Uma das sobreviventes, ela relatou que era o inferno na lona. É como ela conseguiu descrever tudo isso. A lona, diferentemente do que dizia o anúncio, não era de nylon, mas sim de um tecido altamente inflamável. Parece também que a lona, para não ficar fosca, era encerada com uma parafina para deixar ela brilhante, e isso a torna ainda mais inflamável. Gente, a situação foi tão grande que além dos carros oficiais, né, as ambulâncias, a polícia, muita gente foi ajudar com seus carros particulares, colocando então os feridos dentro do carro. Não tinha onde colocar toda aquela gente, era muita gente. E eles foram colocando ali onde podiam para poder levar para o hospital. Parece ironia do destino, mas o maior hospital de Niterói na época, o Hospital Antônio Pedro, ele estava em greve. Então não haviam médicos, enfermeiros, não havia medicamento para poder tratar toda aquela gente que suplicava pela vida. Foi então que a população e o exército eles resolveram arrombar as portas do hospital para poder dar conta de tratar toda aquela gente. Médicos e estudantes de medicina foram convocados às pressas para poder irem para o Antônio Pedro ajudar esses feridos. Para vocês terem uma ideia, eles pararam as sessões de cinema na época para poder, né, então, convocar médicos e voluntários que pudessem ir para o hospital ajudar o número de queimados, que era imensa, imensa. Gente, foi uma mobilização geral e imediata da população em ajudar toda essa gente que estava muito, muito ferida mesmo pelo incêndio. O cirurgião Ivo Pitangui, né, mega famoso, ele escutou na época a notícia na rádio e ele não só foi para o Antônio Pedro, como ele levou toda a sua equipe que continha excelentes profissionais. Chegou lá, ele realizou várias plásticas, ele chegou a reconstituir rostos inteiros. Então vocês imaginam como que uma pessoa, eu não quero nem pensar, mas assim, após o incêndio, o que resta não é apenas a situação de medo que você passou, o seu corpo carbonizado, a sua pele muda de cor, gente, vocês têm noção? Não é só isso, é toda uma sequela, porque você também perdeu muita gente. Então, além de você ter que lidar com todos os ferimentos, com hospital,
com pessoas te perguntando o que aconteceu, você ainda tem que lidar com o luto. Então é uma situação muito triste, muito complicada mesmo. Foi quando a cirurgia plástica passou a ser vista não só para a estética, mas também como a solução de acidentes graves na reconstituição do corpo humano como um todo, além da recuperação da autoestima. Uma tragédia desse porte leva pessoas a perderem mesmo, né, a sua identidade. Você fica tão desfigurado, tão irreconhecível, que você perde mesmo a sua identidade. Então você ter o direito de passar por uma cirurgia plástica, de reconstruir o seu corpo, o seu rosto, gente, isso é para muita gente como um renascer, porque ficou muito, muito, muito dilacerado. Todas essas pessoas que foram para o hospital, as que não faleceram, ficaram extremamente queimadas. Claro que só pelo fato de ter sobrevivido já é uma dádiva, mas a gente precisa da nossa identidade para viver no mundo. Teve gente que ficou internada por mais de 6 meses. Teve um homem que passou por 28 cirurgias. Meu Deus! O Vaticano, ele mandou muitos recursos, né, para ajudar as vítimas. E o presidente da época, né, o presidente do Brasil, João Goulart, ele foi até Niterói. Bom, então o Hospital Antônio Pedro estava lotado, o número de queimados era imenso. Então, independente da cor da sua pele, estavam todos queimados, todos escurecidos pelo fogo, né? Porque a pele ela fica totalmente escurecida mesmo, aquele carvão ali, aquelas chamas. Então, muito queimados. As pessoas foram morrendo muito, muito rápido, era tudo muito rápido. Para vocês terem uma ideia, um cemitério teve que ser construído às pressas para poder enterrar aquele tanto de gente, né? Aquele tanto de vítima, porque foram 500 vítimas fatais, dessas 372 morreram na hora. Cara, chega a doer o estômago. Os mortos eram tantos que carpinteiros voluntários transformaram o estádio Caio Martins em uma imensa carpintaria. Centenas de caixões, todos iguais, foram feitos de forma ligeira para que pudessem então enterrar toda aquela gente. 5 dias depois do terrível incêndio, um funcionário do circo acabou denunciando o Dequinha, né, por conta das coisas que eu mencionei para vocês que havia acontecido no início da estreia ali do circo, né, lembrando que era apenas o 3º dia de espetáculo quando tudo isso aconteceu. Então a polícia leva Dequinha para a delegacia e chegando lá, ele acabou confessando, gente. Ele confessou o crime, disse que foi ele mesmo que tacou fogo no circo e ainda delatou 2 cúmplices, o Pardal e o Bigode. Bom, então eles foram presos, né? E o Bigode e o Dequinha acabaram pegando 16 anos de prisão e o Pardal 14. Mesmo com a prisão dos acusados, muita gente não comprou essa história, não acreditou que eles eram culpados, acreditavam na inocência, né, dos meninos e falavam que na verdade isso tudo foi um curto-circuito. Parece que o dono do circo já tinha sido avisado por um funcionário que precisava, né, trocar ali os fios, mas ele nada fez. No dia 31 de janeiro de 1973, Dequinha acabou sendo assassinado com 13 tiros. A polícia nunca descobriu o motivo do crime. Bom, mas em meio a toda essa tragédia, em tudo aquilo, né, que ficou depois do incêndio, porque, gente, foram só cinzas, não restou nada, ficou tudo em cinzas, mas floresceu algo bom, que foi o empresário José Datrino, que veio a se tornar o profeta Gentileza. Ele disse que teve uma visão durante o incêndio, e ele então largou família, negócios, ele tinha dinheiro, gente, ele era uma pessoa bem sucedida, ele largou tudo e ele foi morar no local do incêndio, nascendo ali então o profeta Gentileza. Ele era um andarilho, na verdade, e chegou a pintar 56 pilastras do viaduto do Caju, onde escreveu críticas ao mundo moderno. Gentileza morreu em 1996, aos 79 anos. Ele representa todos aqueles que perderam seus entes queridos naquele incêndio. Ele limpou o terreno em ruínas, fez horta, plantou flores, cercou e harmonizou toda a área e foi morar lá. O profeta Gentileza acabou sendo homenageado pela Escola Grande Rio no Carnaval de 2001. E assim, gente, os políticos,
As autoridades da cidade na época nunca deram a devida atenção ao incêndio. Não foi feito nenhum monumento em homenagem às vítimas, nada em relação aos heróis, né, que trataram os feridos na época, nada, não foi feito nada. Das 500 vítimas fatais, 70% eram crianças. Então, assim, é muito triste, dói o coração da gente imaginar que o seu filho saiu de casa para ir ver um espetáculo de circo e nunca mais voltou. Bom, esse é o caso de hoje, gente. Se vocês gostaram, peçam que deixem um like, que comentem aqui se vocês já conheciam essa história. Se vocês quiserem acrescentar algo para enriquecer também o caso, fiquem à vontade, eu vou responder todo mundo. E é isso, vou deixar mais uma vez as minhas redes sociais aqui na tela para vocês, para quem quiser me seguir por lá. E a gente se vê então no próximo vídeo na quarta-feira. Fui!